Pessoal, então, como é que vai funcionar as aulas de Química? Vai ser aula de revisão. Então, vamos começar fazendo o quê? A revisão da nossa prova. Né? Vamos ver vocês vão ver as questões que vocês fizeram na prova. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo fone, tá? Eu pelo chat não acompanho, mas pelo fone eu acompanho aí. Bom, vamos lá. Para a primeira questão da prova. Né? Para a separação de óleo-água, o processo mais adequado é... Vou dar alguns segundinhos para ver se você se lembra dessa questão. Separar óleo e água. Agora é bem rápido. 30 segundos. Então, vamos lá para o gabarito. Bom, vamos lá. Por que é a decantação? O professor destacou para ti que vários processos de separação de misturas, né? Na prova de vocês caiu o quê? Separação de misturas em modelos atômicos. E existem substâncias, uma que são mais densas, ou seja, elas são mais pesadas que as outras. E nesse caso aí nós temos o óleo. Nós temos o óleo e nós temos a água. A água, por ser mais densa, ou seja, mais pesada, ela fica abaixo do óleo. E como é que a gente pode separar o óleo da água? Temos aqui esse equipamento, que é o funil de separação, o funil de decantação, antigamente também chamado funil de bromo, já teve questões perguntando, né, destacando, isso aqui era o funil de bromo. Então, como é que se separa o óleo da água? Simplesmente abre-se a torneirinha, abre a torneirinha, o líquido mais denso vai descendo, e quando o óleo chega aqui, a gente fecha a torneirinha e a gente separa o óleo e a água. E o processo para separar esses dois componentes é a decantação. Então, letra A, a maior parte de vocês acertou. Pessoal, cada questão que vocês fazem, tá? O sistema informa as questões que cada um de vocês acertaram e a porcentagem assim, de alunos que acertaram essa questão, tá? E a maior parte de vocês acertaram essa questão. O que é bem importante, porque essa questão é bem comum em questões. Eu não sei como vai ficar o sistema do PAV esse ano, é tudo uma dúvida. Mas o PAV e o Enem cai muito isso aí, tá? E quem na prova de recuperação, com certeza, também vai ter esse sistema aí na prova. Bom, então agora vamos para a nossa segunda questão. O professor vai dar mais 30 segundos para vocês tentarem fazer esse exercício aí. Repare que agora são dois gases, é o nitrogênio e o oxigênio. Como é que a gente faz para separar gases? Lembrando que o nitrogênio é 78% lá, e o oxigênio representa 21%, né, que somando a 99%, e 1% são outros gases. Então nós temos aí o nitrogênio e o oxigênio, como é que a gente separa esses dois componentes? Ok. Bom, o que é a liquefação? Né? No início da nossa aula, lá no colégio, né, o professor colocou lá o estado fixo da matéria e tem lá fusão, evaporação e a liquefação. Ou seja, quando a substância está no estado gasoso e passa para o estado líquido. Isso é o quê? Gás. Né? Se for a água, é a condensação. Mas quando é gás, o processo chama-se liquefação. Então, nós temos o nitrogênio e o oxigênio, né, que é a temperatura ambiente se encontra no estado gasoso. Então, através da diminuição da temperatura ou a diminuição da pressão, ou aumento da pressão, faz com que o gás vire líquido. Só que o professor destacou, bom, líquido vai ficar o quê? Os gases. Mas o processo mesmo para separar o nitrogênio do oxigênio é a destilação fracionada.
mas se define que para separar gases é a liquefação fracionada, porque é o processo necessário para que se separe esses dois componentes. Tá? Então, nitrogênio e oxigênio, a resposta é a liquefação. Né? Método usado para separar gases. Também, a maior parte de vocês acertou essa questão. Repare que o professor, né, cobrou apenas aquilo que foi trabalhado contigo, e, na verdade, é aquilo que é cobrado nos vestibulares aí, tradicionais. Essa questão, alguns de vocês aí tiveram certa dificuldade para responder. Alguns de vocês erraram isso aí. Vou dar aqui, vou dar um minuto, ela é um pouquinho mais trabalhosa, tentem fazer novamente. É o tratamento da água. Professor, dá um tempo para você se familiarizar com a questão, tá? Para nós já sair explicando. A questão o professor já fez, já fizeram. Bom, vamos lá. Então, no sistema de tratamento de água apresentado na figura, essa foi uma questão do Enem, tá? No sistema de tratamento da água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorre respectivamente nas etapas. Então, quais são as etapas de tratamento da água? Bom, o professor destacou que inicialmente é necessário que tenha uma represa, ou seja, essa água vai ser coletada. A ser coletada, ela vai passar por um gradeamento, né? Ou seja, onde já vai separar as partes sólidas, pneu, peixes, né? Ou seja, toda essa parte sólida já corre um processo de separação através, é como se fosse um filtro, né? De uma grade. Depois, nós temos aqui a água, é adicionado sulfato de alumínio, cal e cloro. Por quê? Cloro é já para matar as bactérias, tá? O cal, que é o hidróxido de alumínio, reage com o sulfato de alumínio, produzindo o hidróxido de alumínio, que vai fazer um processo chamado floculação, ou seja, vai fazer com que as partículas que estão em suspensão, elas vão aglutinar, elas vão ficar o quê? Vão formar flóculos maiores, e por formar flóculos maiores, depois vai ocorrer o processo de decantação. Então, ó, adicionou, deixa eu apagar aqui, essa questão a gente leva um pouquinho mais de tempo para explicar, tá? Então, é adicionado sulfato de alumínio, tá? Para ocorrer o processo de floculação. O cal também já vai fazer uma correção do pH, geralmente é o óxido de cálcio que é colocado, mas também pode ser o cal hidratado, que é o hidróxido de cálcio. E a reação do sulfato de alumínio com hidróxido de cálcio produz o hidróxido de alumínio. E vai o quê? Essas partículas aqui estão em suspensão. E ao adicionar essas duas substâncias, elas vão formar flóculos maiores e vão ficar mais pesados. Então vai ocorrer o processo de decantação. E depois pás maiores, né, vão recolher isso do fundo. E a água, né, vai passando de aqui nós temos tanques, né, vocês já viram isso em vídeo, temos tanques onde a água vai passando, e depois tem o quê? O processo de filtração. E o filtro é o quê? Vão ser grãos diferentes de cascalho, de areia, também é adicionado o carvão ativado, nas situações é adicionado o carvão ativado, porque tem essa característica de adsorção, né, principalmente de substâncias orgânicas. Ok, né, passa pelo processo de filtração, adicionado cal, ou seja, o cal hidratado, ele é uma substância básica, ele vai fazer uma correção do pH, ou seja, a água ela não pode ser ácida, ela tem que ser neutra. É colocado cloro, aí para que esse cloro, porque já é adicionado cloro aqui, né, para as bactérias, depois é adicionado novamente cloro, porque, claro, em todo esse processo, né, as bactérias que não vamos botar assim, morreram, né, foram eliminadas aqui, depois elas ainda vão, ou seja, mais bactérias vão aparecer no todo o processo, então é adicionado cloro para matar essas bactérias,
eliminar essas bactérias, mas não somente aqui nos tanques, né? Ou seja, em todo o processo até chegar à nossa casa, né? Na própria tubulação tem bactérias, né? Então, ou seja, esse cloro, ele serve para quê? Para combater todas essas bactérias até que a água chegue na nossa casa. E também adicionado flúor aí para os dentes. Ok. Então, agora vamos resolver o exercício. No sistema de tratamento da água, apresentado na figura remoção de odor. Primeiro vamos botar o gabarito, né? Na remoção de odor e a desinfecção da água. Bom, por que deu 2 e por que deu 6 a resposta? Bom, remoção de odor e desinfecção da água. Bom, cloro é bactérias, né? Para desinfectar. E remoção de odor, né? Geralmente, o odor é que, na verdade, é o cal aqui para diminuir o pH da água. Geralmente seria a desinfecção, é aqui, ó, o cloro, na parte 6, onde é adicionado o cloro, e no 2. Então, por isso que é 2 e 6. Basicamente, é por causa do cloro, a desinfecção. Porque o odor, ele pode ser que no próprio carvão ativado aqui, ó, seria o responsável aqui pela parte do odor, que vai absorver essas bactérias aí, essa parte orgânica, né? Principalmente aqui na parte 5, a parte do odor. Mas a alternativa que apresenta, a única alternativa que apresenta a desinfecção é na 2, que tem o cloro, e no 6, que tem o cloro, e por isso que a letra D é a resposta. Qualquer dúvida, qualquer comentário, fique à vontade para fazer, tá, pessoal? Então, vamos para mais uma questão. Agora, uma questão de modelos atômicos. Professor, dar uns 30 segundos para vocês lerem a questão, para vocês se familiarizarem novamente com a questão. Essas são questões da prova. Então, vamos lá. Uma importante contribuição de Rutherford. Então, toda vez que falar sobre Rutherford, o que a gente tem que lembrar? Bom, qual é o modelo de Rutherford? O modelo planetário. E qual foi, a gente tem que tentar lembrar, qual foi o experimento dele? Bom, o experimento de Rutherford foi o bombardeamento de partículas alfa, né? E ele identificou o quê? Que existe um núcleo pequeno e positivo, ou seja, denso, né? E ao redor existe um grande espaço vazio, o local onde deveriam se encontrar os elétrons. Né? Foi o experimento que ele fez, o professor já destacou isso tudo para ti. Né? Bom, vamos lá. Uma importante contribuição de Rutherford foi considerar o átomo constituído de, vamos ver, alternativa A, elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Elétrons mergulhados em cargas positivas? Não. Por que não, professor? Nós temos aí um modelo pudim de passas, né? Onde tem uma esfera positiva, tá? Incrustada de elétrons. Um núcleo de massa desprezível, comparado com a massa do elétron. Pessoal, na verdade, em termos de massa, tanto a massa do próton quanto do elétron, tá, são insignificantes, realmente são desprezíveis. Mas a massa do elétron, tá, ele é menor que a massa do núcleo. Então, também na letra B. Letra C. Uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons. Não tem nada a ver com Rutherford. Uma região central com carga negativa, ou seja, no núcleo do átomo tem cargas negativas? Ah, tá difícil essa questão. Vamos lá, letra E. Tomara que seja a letra E. Um núcleo muito pequeno. Opa, um núcleo muito pequeno. Tem tudo a ver com o experimento de Rutherford. Né? De carga positiva. E ao redor, um grande espaço vazio, onde provavelmente estão os elétrons. Então,
a resposta tem que ser a letra E. Eu vou marcar a letra E. Será que eu estou certo? Opa, acertei a questão, tá? Um núcleo muito pequeno, de carga positiva, cercada de elétrons. Pessoal, embora que a gente está revisando a prova aqui, em breve vocês vão ter a prova de recuperação e vai vir Rutherford, com certeza. Sempre, quem que são sempre, no final do ano, Pávio? Quem sempre cai? Rutherford, Dalton, Thomson. Esses são as figuras, Bohr, essas são as figuras centrais aí que caem aí em termos de modelos atômicos, né? Vocês têm que saber essas características de cada um deles. Mais uma questão, mais alguns segundos para vocês lerem, para vocês se familiarizar com a questão. Essa é a prova de vocês, se vocês fizerem. Bom, vamos lá para o gabarito. Professor, não deu tempo para fazer ainda. Vocês já fizeram, né, essa na prova, tá? É apenas vocês começarem a ler, vamos ler junto. Bom, vamos lá, vamos entender por que é a letra A a resposta. Em fogos de artifício. Em fogos de artifício, se o assunto for modelos atômicos, a gente tem que pensar em quem? Bohr, né? Falando em fogos de artifício, é Bohr. Por quê? Porque está falando de cores. Falando em cores, é Bohr. Então, em fogos de artifício, as diferentes colorações são obtidas quando se adicionam sais de diferentes metais às figuras explosivas. Assim, para que se obtenha a cor verde, é utilizado o cobre, enquanto que para a cor vermelha utiliza-se o estrôncio. A emissão de luz com cor característica para cada elemento deve-se... Né? Vamos ver, por que é a resposta à letra A? Aos elétrons desses íons metálicos, que absorvem energia, e saltam para níveis mais externos, e ao retornarem para níveis internos, emite radiações com colorações características. É isso mesmo que ocorre no experimento de Bohr, ou seja, o elétron está se movimentando na sua camada de origem, sem perder, sem ganhar energia. Quando ele recebe uma energia, pula para uma camada mais externa e ele retorna para a sua camada de origem, liberando a energia na forma de luz, na forma de cores. Então, por isso que a resposta é a letra A. Aos elétrons desses íons metálicos, que absorvem energia e saltam para níveis mais externos, e ao retornarem para níveis internos, emitem, liberam radiações com colorações características. Vamos para mais uma questão da prova. Rapidinho isso aí. Pequena. Agora voltamos para a separação de misturas. O professor mistura bem as questões. Os dois conteúdos que é da prova. Ok, vamos para o gabarito. Bom, 6. O papel filtro. Então, temos aqui o papel filtro. Pode ser utilizado para separar componentes do sistema. Bom, heterogêneo, sólido, líquido. Bom, pessoal, heterogêneo é aquilo que a gente consegue identificar as partículas, né? Bom, agora, por que é sólido, líquido? Bom, porque o café é uma substância sólida, né? E ao colocar água aqui dentro, ou seja, a água dissolve-se no café, ou seja, a água passa, né, dissolvida no café, mas a parte sólida, né, fica retida no filtro. Então, por isso que é um sistema heterogêneo sólido líquido. Vamos para mais uma questão, essa questão bem simples.
Também rapidinho essa questão. Você tem que responder rapidinho. Ok, o professor vai liberar o gabarito. Bom, vamos lá. A centrifugação é um processo que acelera a separação dos componentes do sistema. Então, pessoal, o professor, quando falou sobre a centrifugação para vocês, tá, colocou um vídeo, né, onde o professor lá mostrou no laboratório, né, onde ele colocou ali, misturou, tinha uma mistura sólido-líquido, né, e essa era uma mistura praticamente homogênea, só que ao processo de separação, ou seja, de centrifugação, você consegue identificar. O que é centrifugação? É uma aceleração, uma força centrípeta, que vai fazer com que ocorra um movimento de rotação, né, dessa mistura, e a força centrípeta vai empurrar. Repare que aqui nós temos aqui o sangue, ó, que é uma mistura homogênea, né? Mas no momento que a gente começa a fazer o processo, que é uma aceleração, porque na verdade o sangue, quando a gente corta, a gente pode dizer que o sangue é uma mistura homogênea. Mas com o passar do tempo, se consegue se identificar o que? Se você pegar o sangue, né, e deixar ele em repouso, com o passar do tempo, a parte sólida vai para o fundo, só que leva mais tempo. A centrifugação nada mais, nada menos que uma aceleração do processo de separação dessa mistura homogênea. Então, o que acontece? Com o processo de aceleração, a parte sólida vai para o fundo, né, e o líquido fica acima. Então, por que é uma mistura heterogênea? Porque é uma mistura, o sangue é uma mistura heterogênea. E por que é sólido líquido? Porque a parte sólida, ó, vai para o fundo. Então, sempre quando fala sobre centrifugação, é de sistema heterogêneo, onde vai separar um sólido de um líquido. Ok? Mais uma questão da prova. Essa é uma repetição das questões. Olha só, o professor, poxa, eu vou colocar essa questão porque essa é uma questão que está numa questão, que está na outra questão, praticamente a união, né, de dois exercícios. Para vocês verem como se repete sempre, é sempre a mesma coisa, esse assunto é sempre a mesma coisa, separação de misturas. Geralmente são sempre o mesmo exemplo, gasolina, água, nitrogênio, oxigênio, sempre a mesma coisa. Então, tenho certeza que isso aí, se for fazer a prova do Enem, a prova do PAV, aí, vocês vão estar bem tranquilo. E quem for, claro, entrar na faculdade, aí vai estar, poxa, lá no colégio, lá, aprendi legal isso aí, tem uma boa base aqui para seguir meus estudos. Então, vamos para o gabarito. Tá? Já vimos que a separação da gasolina e água é a decantação. E também vimos que para separar nitrogênio do oxigênio é a liquefação. O professor já explicou esses dois processos, tá? Para não ficar chato, o professor vai dar sequência aí à próxima questão. Ok? O que nós vimos? A separação da gasolina da água, né? A decantação foi, eu acho, a primeira questão. E depois nós vimos a separação do nitrogênio com oxigênio, que é a liquefação. Vamos para a próxima. Novamente, uma questão de modelo atômico. Ok.
Vamos lá. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era o menor partícula contínua da matéria. Em 1897, lançou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas. Pessoal, toda vez que falar partículas negativas, é Thomson. Ele é o pai do elétron, tá? O professor já explicou para ti o exemplo da ampulha de Kruger, né? Ou seja, através de descargas elétricas, aqui a baixas pressões, ele verificou um feixe luminoso, onde ele vai orientar uma plaquinha aí, carregada positivamente, que vai fazer com que esses elétrons vão sendo atraídos para essa plaquinha. Então, ou seja, Thomson, através desse experimento, verificou que a existência dos raios catódicos, que depois chamou sobre elétrons. Então, toda vez que falar sobre partículas negativas, nós estamos falando de Thomson. Vamos para mais uma questão. O professor avisou, isso aqui, esse tipo de coisa vai cair na prova, hein? E caiu. O professor fala. Eu acho que teve uns 2 que errou essa questão. É uma maldade errar essa questão. Fala sério. Vamos lá. Modelo atômico de Dalton, né? Ou seja, modelo bola de bilhar, ou seja, uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Barbadinha, muito fácil, né? Bola de futebol, você não falou em bola de futebol, bola de basquete, né? Muito fácil. Vamos para mais uma questão da nossa prova. Tenho certeza que essa aí não teve dúvida aí. Não sei como é que alguém errou essa questão, mas sempre tem, né? Alguém errou. Vamos lá. Mais uma. Modelo de Rutherford. Também extremamente fácil. Bom, o modelo de Rutherford é um modelo planetário, né? Bola de bilhar, Dalton, pudim de passas é Thomson, pudim de chocolate, é muito bom, mas não tem isso aí, né? O modelo atômico atual não é o modelo de Rutherford, tá? Então, modelo planetário, ou seja, seria um núcleo lá pequeno e positivo, né? E claro que isso é só representa. Por que é um modelo planetário? É como se os elétrons estão se movimentando ao redor do núcleo, por isso que é modelo planetário, ou modelo do sistema solar, modelo de Rutherford. Vamos para mais uma questão. Lembrando que são 15 questões da nossa prova. Bom, modelo atômico pudim de passas, de quem é essa criatura? Thomson, né? Ou seja, ele verificou o quê? Que ele verificou a existência de cargas negativas, ou seja, ele definiu no seu modelo que o átomo seria uma esfera positiva, né? O átomo é uma esfera positiva incrustada de elétrons, cheia de elétrons. Então, por esse motivo, se parece com pudim de passas. E quando fala sobre pudim de passas, o modelo é de Thomson. Vamos para mais uma questão. Pessoal, nossa aula está acabando, eu quero concluir, tá? Então, já vou para a questão, vou para o gabarito. Bom, a respeito de um dos primeiros modelos atômicos propostos por John Dalton, então, é Dalton, tá? Antes desse modelo atômico, Thomson assinala a alternativa correta. Bom, por que a alternativa correta é a letra E? Para Dalton, os átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis. Qual é o modelo atômico de Dalton? Ou seja, o modelo da bola de bilhar, ou seja, o átomo é indivisível, ele é indestrutível, é esféricos, né? E para Dalton, os átomos de uma mesma substância, se eles são mesmas substâncias, vão ser o quê? Idênticos, esféricos, modelos atômicos, modelo bola de bilhar, e ou seja, ele é indivisível, ele é indestrutível, e por isso é a letra E a resposta. Vamos para a 14ª. A sala já está para acabar, por isso que o professor está dando uma pequena acelerada. São 15 questões. Bom, o processo utilizado para separar componentes do petróleo.
sempre, questões de processo de separação de mistura tem petróleo. E toda vez que falar sobre petróleo, o que nós temos? Destilação fracionada, tá? Falando de petróleo, destilação fracionada, onde através do aquecimento, aquela substância que tem menor ponto de ebulição, ela vai sendo separada primeiro. E depois que essa substância saiu, vai entrando a próxima, que tem maior massa, e assim por diante. Então, ou seja, a diferença entre os componentes está o quê? Na temperatura de ebulição, próximos, tá? Vamos para a nossa última questão. Já veio com gabarito. O processo usado para separar sal e água, sólido líquido, destilação simples. O que o professor colocou nesse slide para vocês? O professor colocou aqui, ó, a destilação simples e aqui a destilação fracionada, né? Ou seja, qual a diferença da destilação simples para a destilação fracionada? A destilação simples, ela separa o quê? Um sólido de um líquido. E existe o quê? Uma grande diferença do ponto de ebulição. Agora, na destilação fracionada, ou seja, separa o quê? Líquidos, né? E o ponto de ebulição são próximos. Por isso que tem que ter essa coluna aqui, ó, de fracionamento. Repare que aqui na destilação simples, ó, não existe essa coluna, né? Por quê? Porque é um sólido e um líquido, existe uma grande diferença do ponto de ebulição. Essa coluna de fracionamento é para dificultar o quê? A evaporação dos líquidos, como eles têm ponto de ebulição próximos. Então, essa é a grande diferença da destilação simples para a destilação fracionada. A destilação simples, tá? A diferença de ponto de ebulição é grande, então não há necessidade de ter essa coluna aqui de fracionamento. Tudo bem, pessoal? Bom, essa foi a prova de vocês saíram muito bem. Eu esperava isso, né? Ou seja, graças a Deus consegui fazer um bom trabalho em relação a modelos atômicos e nos processos de separação de misturas também.